A gente tem aqui engatilhado um outro papo. Neste mês das crianças, se inicia uma nova onda do movimento Meu Filho no Currículo, campanha de conscientização realizada pela consultoria Filhos no Currículo, com foco na construção de uma cultura de bem-estar parental nas empresas. Isso com o objetivo de desenvolver lideranças mais bem preparadas, times empáticos e políticas bem estabelecidas, acolhedoras e inclusivas para quem concilia filhos e carreira. E neste momento de retorno da atividade remota para o presencial, pelo menos especialmente nas salas de aula, essa atenção com os pequenos não pode ser deixada de lado. E é sobre o assunto que a gente conversa com a cofundadora da consultoria Filhos no Currículo, Camila Antunes. Prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Camila. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aqui pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante, que é a gente conscientizar de que os nossos filhos precisam estar no nosso currículo. É um prazer estar aqui com vocês. E legal, é uma campanha inusitada essa, não é? De conscientização. Com foco nas crianças e com esse propósito, né, de incluí-las no nosso currículo. Como é que está se dando essa campanha? Como é que nasceu essa ideia, Camila? Bom, Jefferson, não é de hoje que a gente sabe que conciliar filhos e carreira é uma tarefa complexa, em especial para as mulheres. A gente sabe que a carreira das mulheres fica muito afetada. Eu sou uma dessas mulheres que saiu do mercado de trabalho depois da chegada do meu segundo filho. Eu entrei para essa estatística que eu não sei se vocês conhecem, de que 48% das mulheres, ou seja, quase metade das mulheres, saem do mercado de trabalho em até 2 anos da chegada dos filhos, e muitas vezes o filho é percebido como uma barreira, como um problema, como um impedimento nessa construção de habilidades, ou as pessoas pensam que a gente fica mais desfocada, que tem uma sobrecarga, que tem um problema mesmo para conciliar. E a gente nasceu com essa ideia de desconstruir essa visão que já está ultrapassada de que filho é um problema, para a ideia de que filho é potência no nosso currículo. É a partir do exercício de ser mãe, de ser pai, de cuidar de uma criança, que a gente desenvolve muitas habilidades. Então, eu queria até convidar vocês a pensarem sobre isso aí. Quais são as habilidades? O que você aprende com seus filhos todos os dias que precisa ir para o seu currículo? Né? Então, eu sou mãe da Bel e do João, e ao me tornar mãe, eu precisei aprender muito, né? Sou uma grande aprendiz e todos os dias eles me convidam a me tornar líder, a ser mais criativa, a ser mais resiliente, ter mais flexibilidade, a ser melhor gestora do meu tempo, gestora de crianças, gestora de crise. Enfim, os filhos nos convidam a ocupar essa posição de liderança e a gente quer desconstruir esse viés. Agora, a gente se depara muito com a realidade que muitas vezes é cruel para grande parte das mulheres, que é exatamente conciliar a sua carreira profissional com essa vida doméstica, cuidar dos filhos, por exemplo. Até que ponto essa campanha contribui para diminuir, digamos, esse conflito entre a vida profissional e a vida pessoal das mulheres, hein, Camila? É uma ótima pergunta, primeiro porque a gente entende que a gente não tem 2 vidas. Então, essa ideia da gente ter vida pessoal e vida profissional foi uma coisa que talvez tenha caído já com a pandemia, quando a gente percebe que as casas viraram nosso lugar de trabalho para muitas pessoas, a escola foi para casa, tudo se misturou porque a gente é uma pessoa só. Nós somos um ser integral e tudo que a gente faz na nossa vida profissional, a gente leva para a nossa vida pessoal e vice-versa. Então, quando a gente pede para integrar, a nossa ideia é que cada pessoa aqui possa colocar no currículo que tem um filho como um valor, para a gente parar com essa ideia de ter vergonha de falar que tem filho numa entrevista de emprego, para a gente parar de ter aquela sensação de medo quando fica grávida, de medo de sair de licença, como vai ser esse retorno. Quanto mais gente a gente tiver falando sobre esse assunto, contribuindo para essa campanha, entrando com a gente nesse movimento, a gente vai conscientizar um maior número de pessoas. A gente tem visto isso de uma forma linda. Se vocês entrarem até no LinkedIn, na Filhos no Currículo, vocês vão perceber esse movimento de uma forma muito intensa.
O ano passado foram mais de 40 mil interações de pessoas colocando seus filhos no currículo e percebendo que elas precisam declarar que isso é um valor para que os outros percebam como um valor também. Então, o primeiro passo é a gente começar a se manifestar, que depois de um filho, a gente muda e muda sim, e a gente adquire novas habilidades. Camila, Ernesto aqui, bom dia. Oi, bom dia. Isso envolve tratar ou admitir, compartilhar no ambiente de trabalho com quem também tem filhos em idades próximas, questões do cotidiano, como, por exemplo, um tema que está muito aqui em nossa pauta. A gente, infelizmente, está se deparando com o problema da violência nas escolas nesse retorno após pandemia. Filhos no currículo envolve a gente ter um ambiente em que se possa tratar e compartilhar situações como essa, tipo assim, eu estou no trabalho agora e recebo uma ligação da escola, vem cá que teu filho foi agredido ou agrediu alguém. Nos Exatamente. ajuda nisso também a gente admitir que alguém está no trabalho e pode ser afetado de alguma maneira no desempenho de alguma tarefa, porque é pai, porque é mãe e porque essa demanda é legítima, né? E qual é o abalo que isso traz na pessoa durante o trabalho, se ela está com a cabeça dividida, o coração dividido ou apreensivo, né? Perfeito. Ernesto, assim, a gente sempre levou filho para o trabalho, né? A gente sempre esteve com os nossos filhos, seja pelos boletos que a gente tem que pagar, seja para a preocupação que a gente tem. Os nossos filhos estão onde a gente está. Então, no trabalho, é evidente que quanto mais a gente criar um ambiente que promova esses diálogos, essas conexões, essas conversas, a gente constrói a rede de apoio dentro da empresa. E é isso que a Filhos no Currículo faz. Ela ajuda a organização a criar esse ambiente humano, esse ambiente que fortaleça as pessoas que trabalham, para que elas saiam melhores, porque pessoas querem trabalhar onde elas possam se sentir melhores. E onde elas se sentem melhores, elas trabalham melhor, elas são melhores. Então, a gente precisa promover esse espaço com políticas claras. Então, como é que funciona aí na sua empresa quando tem alguém que está gestante, quando um pai vai se tornar pai, qual é a licença que essa pessoa tem, como que as coisas funcionam por aí. A gente precisa falar sobre liderança, porque muitas experiências é assim, chegam para a gente da seguinte forma: eu tive a sorte de ter um bom gestor, eu tive a sorte de ter um bom chefe. E a gente precisa não contar com a sorte, ou então que todo mundo tenha a sorte de ter um bom gestor. Então, a gente precisa preparar essa liderança e a gente precisa criar dentro da empresa justamente esses grupos, esses diálogos, esses encontros. Hoje mesmo, eu já estou entrando para uma empresa e a gente vai conversar sobre um tema super relevante, que é a adolescência. A adolescência, a geração do quarto, como que essas crianças estão, porque a gente tem índices avassaladores da saúde mental desses adolescentes, e como a gente dá amparo e suporte para esses pais. A empresa tem esse papel e a gente acredita que é justamente cuidando dessas pessoas que a gente vai trazer esse bem-estar parental para todos. Tem E ganhos todos de vão sair produtividade ganhando. na empresa, Camila? Vocês já conseguiram medir mais ou menos isso? A empresa Então, ganha ao incluir? a gente conseguiu mapear, a gente tem ainda, não temos ainda como divulgar todos os dados desse índice que a gente tem mapeado sobre esse bem-estar parental, que é essa ideia de felicidade, com produtividade, com acolhimento, com menor índices, por exemplo, de reclamações sobre a gestão, sobre assédio, sobre como os gestores estão mais bem preparados. Tudo isso é um trabalho que a gente tem mapeado para poder fazer essa entrega, mas é evidente, assim, quanto mais a gente está dentro da empresa com essa agenda sustentada, então as empresas que a gente faz um trabalho, em que a gente tem o programa corporativo de parentalidade, que fala com todas as parentalidades, a nossa ideia é falar com famílias de diversas formas, desde a gestação até o retorno ao trabalho, quando a gente tem uma roda sustentada de conversas, encontros e o treinamento de liderança, a gente consegue ver esse trabalho ficando bem firme e sustentado para as empresas alcançarem o que elas precisam, né? Esse índice de evasão, pessoas saindo do trabalho, tudo isso a gente consegue mapear. Está conversando aqui com a Camila Antunes, que é cofundadora da consultoria Filhos no Currículo, a propósito dessa campanha de conscientização para exatamente incluir o filho nos currículos profissionais, na carreira profissional, especialmente das mulheres. E eu estou vendo aqui, Camila, que você sugere, inclusive, a sinalização no histórico profissional, por exemplo, de eventuais licenças, pausas na carreira para a dedicação aos filhos, inclusive a descrição do perfil profissional com um novo cargo
de pai, mãe ou similares. Até que ponto você acha que uma mudança num currículo profissional com esses novos dados contribui para a inserção da mulher profissional no mercado e para também uma nova mudança de cultura parental nas próprias organizações? A gente acredita que é 100%, é muito importante que as pessoas coloquem os seus filhos e esse cargo. Por que a gente está falando isso? Porque parece que fica uma ideia meio turva, né? Você vai para uma entrevista de trabalho e ficam aquelas perguntas: ah, você tem filho? E aí você fala assim, mas o que você quer saber em relação aos meus filhos? Se tem com quem eles ficarem, se eu tenho disponibilidade para viajar? Qual é a pergunta? Então, às vezes, a gente tem que pular essa etapa. Qual é a pergunta que o entrevistador quer fazer quando ele se pergunta se a pessoa tem filho, se ela quer ter filho, qual é a relação dela com isso? Quando a gente se apropria desse valor e a gente declara que ser mãe, ser pai, ser cuidador de alguma criança, adolescente, é algo que importa para a gente também tem que estar alinhado com a empresa, o valor da empresa que a gente quer trabalhar. A gente também precisa saber que esse é o valor para nós. Aí você entra numa empresa e isso não é relevante para aquela empresa. A empresa não se importa. Então a gente precisa também declarar dessa forma, atestando. Eu sou mãe, não sei se vocês conhecem esse termo de profissional slash, que é a ideia de que a gente tem várias barras. Nós não somos uma coisa só. E nós não somos só a formação que a gente faz, só os currículos formais, os cursos, as pós-graduações. Nós somos as pessoas que a gente se relaciona, as experiências que a gente tem na nossa vida. E é isso que está contando hoje nas organizações. Muitas pessoas são contratadas pelos seus currículos e são demitidas pelos seus comportamentos e pelas suas experiências. Isso é falar de diversidade. Isso é a gente considerar que experiências essa pessoa tem, que está no currículo dela, que vão agregar aqui na nossa empresa. Então, a gente parte dessa premissa. Se a gente declara isso, todo mundo ganha. As crianças, nós enquanto famílias, as empresas e a sociedade, porque esse é um assunto de todo mundo. Tá certo. Olha, muito legal. Papo gostoso. Camila Antunes, cofundadora da consultoria Filhos no Currículo. Tá aí o toque dado, né? Vamos ser mais transparentes, né, no nosso currículo profissional, incluindo nossas obrigações domésticas, não é? Os nossos compromissos com os filhos. Muito legal isso aí. Camila, muito obrigado. Sucesso para você. Até uma próxima, então. Obrigada. Eu queria deixar aqui o convite para que todo mundo participe da campanha. No filhosnocurriculo.com.br você tem todos os cards com muitas habilidades que você pode declarar. Também no nosso LinkedIn, a gente fica à disposição aí para ajudar e para conscientizar esse mercado para a gente tornar ele melhor para todo mundo. Valeu, obrigado mais uma vez. Agora são 7h40 na Tarde FM.